Fala pessoal, tudo bem com vocês? São Paulo e Flamengo venceram seus jogos na noite da Libertadores para os brasileiros. O Atlético Paranaense acabou perdendo. O rubro-negro fez mais uma vítima e o tricolor paulista convenceu dentro de campo. Vamos falar sobre esses jogos? Eu sou o Chico Garcia, chega mais, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Mais um passeio do Flamengo, virou rotina, Maracanã lotado, 60 mil pessoas, 3-0 sobre o Barcelona de Guayaquil. Resultado importantíssimo, né, para o rubro-negro, que defende o título da Libertadores e que caminha a passos largos para daqui a pouco conquistar mais um. Eu sei que é muito cedo, ainda tem muita coisa para acontecer, mata-mata a gente sabe como funciona, mas o Flamengo começa 2020 do mesmo jeito que terminou 2019. E olha que mexendo algumas peças no elenco, né? Por exemplo, o William Arão não tá jogando, mas o Thiago Maia, senhoras e senhores, que volante, né? A gente já conhecia a qualidade dele, eu acompanhei muito de perto aqui no Santos, mas logo em seguida ele foi vendido para o futebol da França e em mais uma criatividade da diretoria rubro-negra, né, trazendo o Gerson lá escanteado no futebol italiano, o Thiago Maia, que chegou a ser da seleção olímpica com medalha de ouro no Rio de Janeiro em 2016, daqui a pouco estava um pouco sumido, volta e jogou como gente grande, né? Vai ser difícil para o Jorge Jesus escolher, né, os melhores dessa equipe. Mas é bom que tem muita competição, tem lesão, tem suspensão, tem convocação, dependendo do que acontecer, né, com relação ao coronavírus, com muitas competições parando. Mas enfim, o ano a gente torce para que corra tudo bem, o ano será longo, com muitos jogos pela frente. O Thiago Maia arrebentou, o Gerson a gente já conhece, o Michael vem entrando, né, e dando conta do recado, o Gabigol é sempre o Gabigol, né, fez uma partidaça assim, né, tava querendo bola, ele tem um apetite, o Gabigol me lembra muito... vocês vão entender a comparação, o Cristiano Ronaldo no sentido apetite, né? No sentido estatística, no sentido fome de números. Ele quer aumentar cada vez mais os seus números com a camisa do Flamengo, e isso é muito bom você ter um cara desse no time, né? É um cara que vai buscar o tempo inteiro fazer gols, que não vai se acomodar em momento algum. Ele já tem 11 jogos no ano em 10 partidas disputadas. Fez um gol de pênalti, num pênalti lá duvidoso e tal, eu não marcaria, mas eu sei que, né, muitos árbitros estão se confundindo com essa bola na mão, mão na bola. Eu acho que o jogador não faz um movimento antinatural, que é aquele braço acima do ombro, né? Ele vai para disputar a bola, o Jonathan Alves, a bola bate ali, o juiz interpreta como pênalti no desvio de cabeça do Léo Pereira. Grande dupla de zaga, hein? A gente falava do ano passado do Rodrigo Caio e do Pablo Mari, mas o Léo Pereira e o Gustavo Henrique parece que jogam há anos no Flamengo. O Gustavo Henrique, aliás, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, o primeiro gol do jogo, fez um partidaço também defensivamente. Aliás, para quem vê o 3-0, parece que o Flamengo só atacou, né? Não, foi ameaçado também, mas lá ou está a sua defesa imponente ou Diego Alves. Que goleiro tem o Flamengo. E para fechar a conta, num escanteio do Arrascaeta, o Bruno Henrique faz o gol de cabeça, o Bruno Henrique, o BH, é impressionante o que joga esse jogador. Mas o craque do jogo, para mim, não falei até agora, foi Everton Ribeiro, ou Everton Miteiro. O que joga esse cara? Muitos ainda questionam a convocação dele para a seleção brasileira. Poxa vida, o cara tá arrebentando dentro desse elenco estelar do Flamengo. Ele é um todocampista. Ele participa de todas as funções no meio, ele toca na bola o tempo inteiro, ele distribui o jogo, ele chuta gol, ele é demais. O Everton Ribeiro é fantástico. Mais uma grande vitória aos olhos de Jorge Jesus para um Maracanã lotado e o Flamengo só vai, né? O São Paulo precisava vencer a LDU no Morumbi, criou uma decisão para si, né, quando perde para o Binacional na estreia lá no Peru, em Juliaca, na altitude, começa bem o jogo, sofre a virada, e aí a gente viu que o grupo era extremamente complicado, né? O River aplicou 8 nesse Binacional. Tudo bem que ele vai para altitude também, vamos ver como é que se portarão por lá essas outras equipes. Agora, seria fundamental, diante do que aconteceu na estreia, o São Paulo conquistar 9 pontos em casa. Os 3 primeiros já estão na conta. E que grande atuação! A gente sabe que a LDU tira pontos dos brasileiros jogando lá na sua altitude, que não é tão alta, né? 2.800 metros em Quito, mas ainda assim isso acontece. Não apareceu no Morumbi, não foi jogar, mas isso para alguns pode parecer um demérito, né? Não, foi mérito do São Paulo. O São Paulo amassou a LDU, ficou com a bola, com 15 minutos estava 2-0, grande atuação do Daniel Alves. A gente ainda discute ele na lateral ou no meio, né? Ele foi o dono do jogo, ele
comandou as ações, ele é um cara muito envolvido, eu tenho falado sobre isso, o Daniel 2020 é outro jogador, ele não chega com o status de estrela, ele é uma estrela, ele é um craque de bola, ele pode não estar jogando ainda tudo que a gente já viu ele jogar, mas ele hoje já é fundamental para essa equipe do São Paulo, que tem outros jogadores qualificadíssimos, né? O Alexandre Pato não marcou gols, mas fez um grande jogo. Vocês veem que no primeiro gol, por exemplo, no primeiro gol foi o de pênalti, né, que foi uma jogada do Antony, que também fez um grande jogo, cavou essa penalidade, gol do Reinaldo. Mas no segundo, o Daniel Alves começa a jogada, o Tietê arranca, e aí o Alexandre Pato tem uma visão fantástica de cruzar a bola para a área. O Vitor Bueno se embola com o marcador, e o Reinaldo, que assistência do Reinaldo. E o Daniel Alves faz a leitura correta, né, todo mundo puxa no primeiro pau, ele vai no segundo sozinho e acaba marcando o gol. Mas a jogada começa também com o Pato. No terceiro gol, o Pato pisa na bola, chama a marcação, vê a ultrapassagem do Vitor Bueno, toca para ele que faz o cruzamento, gol do Igor Gomes. Outro grande jogador. E alguns perguntam ainda, por que o Hernanes está no banco de reservas do São Paulo? Não tem o que discutir. O Igor é aquele jogador que o São Paulo vai fazer venda, vai fazer número, vai lucrar e talvez até conquiste títulos, porque ele é um jogador, ele é um todo-campista também, né? A gente fala isso do Everton Ribeiro, de alguns outros jogadores, ele tem essa característica, eu não vou dizer que ele é um craque ainda, porque ele ainda está em formação, mas é um grande jogador. O São Paulo depende ainda muito da qualidade do Igor Gomes. Ele começa a jogada e termina. Ele marca e chega na frente. Ele é um volante que pisa na área. É um jogador fantástico. E aí depois o único fato negativo assim, né, foi o Pablo, que, oxa, Pablo, entrou no jogo meio desligado, ainda perde um gol na frente, meio que retarda, a marcação chega. Eu que esperava tanto do Pablo nessa temporada, ele sofreu com lesões ano passado, não consegue entrar no nível que está o São Paulo hoje do Fernando Diniz. E essa é a grande notícia, né? Se o São Paulo sofreu na altitude, e a gente coloca na conta da altitude, mas também de não ter matado o jogo quando o adversário ainda poderia ser batido, enquanto o São Paulo teve fôlego, é fato que no seu primeiro jogo em casa, nessa sinergia com o torcedor, que é muito importante, fez o dever, fez a lição, fez o que tinha que fazer, venceu e convenceu. Corrigida esse rumo, né, esse erro de percurso aí da estreia, agora o São Paulo volta até 3 pontos, o grupo embola todo e segue o jogo, bola no centro, recomeça tudo outra vez, o São Paulo tá no jogo, tá nessa fase de grupos da Libertadores e pode muito bem conquistar a sua classificação. Mas mais do que isso, fica a atuação de gols que foram efetivados, que foram concluídos, de chances criadas, muitas chances criadas, e que ainda assim o time sai com um placar de 3-0. Grande vitória, grande jogo do São Paulo, grande jogo do Flamengo também, e a nota ruim dos brasileiros na noite foi a derrota do Atlético Paranaense para o Colo-Colo no Chile, 1-0. Que bom que o Atlético venceu na estreia, né? Num jogo difícil, jogando na Arena da Baixada, conseguiu seu resultado, porque fora de casa o Atlético tem sofrido. E como sofreu agora com o Colo-Colo, pelo menos venceu na estreia, tem 3 pontos garantidos, a coisa fica para a sequência da competição. O que vocês acharam aí dos brasileiros nessa noite de quarta-feira? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!